Título pré-fixado e rendendo mais de 1% ao mês. Mas será que isso é suficiente? Já adianto que não, pois ele está sujeito a um grande risco que eu vou tratar aqui nesse vídeo. Você faz ideia de qual é? Mas antes, trazendo todo mundo para a mesma página, os títulos pré-fixados são aqueles que você adquire já sabendo quanto vai receber lá na frente. Então, por exemplo, se você adquirir esse título, lá no final, se você levá-lo até o vencimento, você vai receber esse equivalente de rentabilidade de 13,26%. Mas não é só isso, e aqui que está o tempero. Sempre que você encontrar um título pré-fixado com uma taxa superior a 12,68%, significa, eu já fiz as contas aqui, que ele rende mais de 1% ao mês. Mas qual seria a relevância de se render 1% ao mês? 1% seria algum número cabalístico? Pois bem, você consegue encontrar bastante material a esse respeito, mas eu achei interessante a definição que encontrei aqui no portal seudinheiro.com, quando ele diz o seguinte: o retorno de 1% ao mês é talvez a âncora mental mais forte do investidor brasileiro, principalmente do mais conservador e afeito às aplicações de renda fixa. Âncora mental, ou seja, um número que a gente já tem como referência, já tem incutido como o de uma rentabilidade muito boa, ou seja, uma oportunidade que não se pode deixar passar. Então é bastante comum, sempre que a renda fixa está nesse patamar, que isso seja noticiado. E aqui temos mais alguns exemplos de reportagem, como no próprio site da B3, uma matéria com o título "Ainda dá para ganhar 1% na renda fixa?". Reparem aqui embaixo, quando ela se refere ao retorno de 1% ao mês, ela se refere como o retorno de ouro do investidor brasileiro. E outras reportagens aqui da Infomoney, por exemplo. Qual investimento paga 1% ao mês? 1% ao mês vive? Enfim, fica claro para quem está chegando agora que esses 1% ao mês é o retorno de ouro, a âncora mental, uma referência positiva no investimento em renda fixa. Agora, se um título que rende mais de 12,68% ao ano e, consequentemente, mais de 1% ao mês, é de se esperar que esse título aqui do Tesouro Direto, rendendo 13,03% ao ano, seja excelente, né? Afinal, se fizermos uma conta básica aqui no próprio simulador do Tesouro Direto, se deixarmos aqui, por exemplo, R$1.000 rendendo essa taxa, ao final desses 7 anos, o dinheiro terá mais do que dobrado. Eu já poderia, então, deixar meu dinheiro aqui até 2031 e relaxar, esperar a riqueza bater à minha porta, certo? Mas não é bem assim. E o que está em jogo aqui é o seguinte: que mesmo com uma taxa excelente, ainda assim você pode perder dinheiro. Vamos entender como. O termo mais técnico, digamos assim, é que aquele retorno de 13,03% é um retorno nominal, ou seja, ele desconsidera os efeitos da inflação. E para ficar mais claro, vamos dar uma olhada nas ofertas lá em 2019 de uma rede de supermercados. Vejam que aqui uma Coca-Cola 2 litros custava R$10,49. Agora, quando a gente vê as ofertas para 2024 da mesma rede de supermercados, a gente vê que a mesma Coca-Cola de 2 litros custa hoje R$12,69. Desconsiderar os efeitos da inflação seria o mesmo que pegar aqueles R$10,49 que davam para comprar uma Coca-Cola em 2019 e tentar usar esses mesmos R$10,49 e tentar comprar a mesma Coca-Cola hoje. Simplesmente não rola. Então o grande risco desses pré-fixados, especialmente esses de 7 anos, que já podemos considerar como longo prazo, como no caso desse com vencimento em 2031, é o efeito da inflação, que acaba corroendo grande parte dessa rentabilidade. Veja, esse gráfico aqui a gente pode ver desde lá da implantação do Plano Real como tem sido a inflação nesse período, em diferentes governos. E a gente pode até pensar, olhando assim de relance, que foram poucos os anos em que a inflação ficou fora da meta. Essas barras aqui em laranja. Mas a questão é que até para os outros anos, em que ela esteve dentro da meta, ainda assim os patamares eram bem elevados. A título de comparação, para o mesmo período, desde o início lá do Plano Real, temos a inflação também anual dos Estados Unidos, da Alemanha e da China, as principais economias mundiais. Em períodos de normalidade, elas ficam ali na faixa dos 5%, mas quando tem alguma crise global, como aqui em 2008, 2020, é meio que inevitável que não tenha um impacto bem relevante. Mas voltando aqui para o Brasil, vamos fazer um cálculo de qual seria a rentabilidade real, agora sim considerando a inflação, nesses diferentes períodos presidenciais, usando como referência aquela taxa de 13,03% do pré-fixado que a gente viu. Aqui no primeiro ciclo do governo do Fernando Henrique Cardoso, vamos usar o ano de 96, em que a inflação foi de 9,56%. Um pré-fixado de 13,03%, a uma inflação de 9,56%, teria uma rentabilidade real de... A gente vai usar essa fórmula em que a gente tem a rentabilidade do título, a inflação e a parcela que contém a rentabilidade real.
colocamos os valores da nossa conta, isolamos a parte que queremos saber, que é a do juro real, e fazendo essa conta de cabeça, brincadeira, pela calculadora, chegamos a 3,16% de ganho real nesse ano. Pois é. E se a gente repetir esse mesmo cálculo, agora para o segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, pegando aqui o ano de 2002, com a inflação que foi de 12,53%, a rentabilidade real seria de 0,44% naquele ano. Vejam só. No Lula 1, lá em 2006, em que a inflação foi 9,3%, a rentabilidade real do pré-fixado teria sido naquele ano de 3,4%. Partindo aqui para a era Dilma, já lá no final de 2015 a inflação bateu 10,67% e uma rentabilidade real do pré-fixado seria de 2,13%. 2021, governo Bolsonaro, houve uma inflação de 10,06%, que traria uma rentabilidade real para o nosso pré-fixado de 2,69%. E por fim, já aqui no Lula 3, em 2023 a inflação fechou em 4,62%, o que implicaria em um ganho real do nosso prefixado naquele ano de 8,03%. Portanto, perceberam que mesmo se tivermos uma taxa boa no prefixado, a depender da inflação no período, o nosso ganho real pode ser bem baixo? Pois é. Daí você pode pensar, ok, fizemos uma simulação considerando a inflação passada. Não quer dizer que aqueles valores vão se repetir. E se você pensou isso, você está correto. Pois de fato há uma regra no mundo dos investimentos que, conforme diz Howard Marks no seu livro O Mais Importante para o Investidor, aspas, quase nada é tão perigoso para a saúde dos investidores quanto a insistência em extrapolar eventos atuais para o futuro. Mas na mesma obra, diante da incerteza que o futuro proporciona, Marx diz: nossa conclusão é que, na maioria das vezes, o futuro se parecerá muito com o passado e terá ciclos de alta e de baixa. E podemos trazer esses conceitos certamente aqui para a renda fixa e especialmente para a análise da nossa inflação. Haverá sim ciclos de alta e de baixa na nossa inflação. A questão é que, mesmo em ciclos de baixa, ela ainda é alta. Mas o quão baixa ou quão alta ela será, não dá para saber ao certo porque a nossa economia é interligada com vários eventos que ocorrem ao redor do mundo. E uma frase que sempre gosto de usar quando se trata de previsões, que também está no livro de Howard Marks, que diz o seguinte, aspas, temos dois tipos de pessoas que fazem prognósticos, aquelas que não sabem e aquelas que não sabem que não sabem. Então é difícil saber, mas há alguns dados que podemos usar como base para fazer o nosso julgamento a respeito deles, se achamos que estão corretos ou não. No site da Ambima nós temos primeiro essa coluna de vértices, que são consideradas a quantidade de dias úteis em um ano. Um ano, portanto, tem 252 dias úteis. Já aqui na coluna de inflação implícita, nós temos a expectativa média da inflação definida pelos agentes de mercado para determinado período. Se lembra que a gente estava usando o título pré-fixado com vencimento em 2031, ou seja, daqui a 7 anos? Pois é, 7 anos vão equivaler a 1.764 dias. Portanto, espera-se que nesse período até lá, a inflação média seja de 5,65%. E aí cabe a nós investidores dizer se concordamos com essa previsão ou não. E a partir daí avaliarmos se vale a pena adquirir um pré-fixado e levá-lo até vencimento. E se a inflação de fato se confirmar nesse patamar de 5,65%, a rentabilidade real do pré-fixado que utilizamos aqui como exemplo seria de 6,97%. E aí, te atende? Portanto, por melhor que seja a taxa, temos que ter em mente que um título pré-fixado não considera os efeitos da inflação, e isso é determinante para saber se devemos comprá-lo ou não. Mas eu quero saber de vocês. Vocês têm investimentos em pré-fixados? Qual a taxa? Vocês estão ganhando da inflação? Deixe sua contribuição aqui nos comentários. Porque apesar de realmente gerar essa dúvida sobre comprar ou não pré-fixados, várias empresas gigantes da Bolsa de Valores compram. Sabia? E não só pré-fixados, mas outros títulos públicos também. Algumas pessoas não gostam de investir em tesouro direto, pois não querem financiar o governo, mas não é bem assim. E eu falo sobre isso nesse vídeo aqui na sequência.